Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor nessa oportunidade no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 1 ao 10, para a glória de Deus. Uma palavra que tem como título: Como as mulheres devem apresentar-se na igreja. Diz assim a palavra do Senhor: Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retende os preceitos como vos entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo varão, e o varão o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquice também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha um véu. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do varão. Porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio, por causa dos anjos. Louvado seja o nome do Senhor. Amada igreja e amados irmãos, nós estamos aqui diante de uma palavra a qual Deus colocou no meu coração para compartilhar com a sua igreja, para compartilhar com o seu povo nessa oportunidade. E eu quero aqui de antemão dizer que o nosso intuito é pregar a palavra de Deus. Eu quero aqui de antemão dizer que nós não temos nenhuma intenção de arrumar aqui inimigos, contendas, mas o nosso intuito é pregar a palavra de Deus, trazer a luz da palavra de Deus para as nossas vidas. E é isso que nós iremos fazer nesta noite, pregando acerca de 1 Coríntios 11, uma palavra que Paulo escreve aos Coríntios. E é uma palavra que gera muita contenda até os dias de hoje, porque é uma palavra que confronta o interesse de muita gente. Mas louvado seja o nome do Senhor, na direção do Espírito Santo, na direção de Deus, é necessário pregar a palavra de Deus em tempos e fora de tempo. Ainda que assim precisemos acumular inimigo, louvado seja o nome do Senhor. E eu quero trazer como tema para esta mensagem o uso do véu. É isso que nós iremos abordar nessa oportunidade para o crescimento da obra do Senhor. E para iniciar esta mensagem, eu quero te perguntar o que é a Bíblia para você. O que é a Bíblia para você? A palavra de Deus revelada por meio do seu Espírito Santo, ou um livro cheio de confusões e contradições? O que é a Bíblia para você? Ora, para mim a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ainda que em tempo, ainda que em fora de tempo. Ainda que sejamos a minoria, obedecer a palavra, ensinar a palavra e praticar a palavra de Deus como ela é preciso lembrar do exemplo de Sedraque, Mesaque e Abidnego, quando todos se curvaram diante da estátua que o rei Nabucodonosor manda fazer, mas Sedraque, Mesaque e Abidnego era a minoria, era apenas 3. E eles continuaram de pé, foram lançados em uma fornalha de fogo, mas vale lembrar que havia com eles um quarto homem na fornalha,
a saber, Jesus Cristo Nazareno, Filho de Deus. Jesus, às vezes, muitas e muitas vezes, ele está com a minoria, ainda que dentro da fornalha, ainda que rejeitado, ainda que haja uma multidão esperando o teu fim, ainda que haja uma multidão esperando a tua morte, ainda que a fornalha esteja sendo aquecida 7 vezes mais, Jesus está do lado daquele que não se curva, Jesus está do lado daquele que não se dobra, daquele que tem compromisso verdadeiro com a sua palavra e não com preceitos do homem, não com doutrinas do homem, não com ensinamentos humanos. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia, ela é a palavra de Deus em tempo e fora de tempo. Sabe por quê? Porque Deus, ele não é Deus de confusão. Nele não há sombra nem variações de dúvidas. Ele é o Deus da verdade. Ele é o Deus que traz para a minha e para a tua vida esclarecimento por meio do teu Espírito Santo. Então eu quero te perguntar, por que muitas coisas já não são mais pregadas nas igrejas? Por que muitas partes são ignoradas e não são mais nem sequer lidas nas igrejas, em nossos cultos? Parte da Bíblia hoje não é mais pregada dentro das igrejas, não é mais lida dentro das igrejas e não é mais vivido dentro da igreja, porque tem considerado a Bíblia não como a palavra de Deus revelada por meio do Espírito Santo, mas considera a história, considera, louvado seja o nome do Senhor, sem base bíblica, aquilo que não foi ensinado pelos apóstolos, aquilo que não foi ensinado por Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, mas isso é bíblico. No final dos tempos, o homem amontoa para si doutores e criam suas próprias doutrinas. E nós estamos vivendo os últimos tempos da igreja na terra. E é por isso que parte da Bíblia hoje é ignorada, parte da Bíblia já não é mais pregada nos dias de hoje. E vale lembrar que quando nós se levantamos para pregar a Bíblia como ela verdadeiramente é, isso acarreta sobre nós desprezo, acarreta sobre nós rejeições. Foi assim na vida de Cristo, foi assim na vida dos apóstolos. Nenhum deles foram aceitos, mas se todo mundo te aplaude, se todo mundo bate palmas, se todo mundo concorda, se você está em paz com o mundo, você não está em paz com Deus, porque ter amizade com o mundo é ser inimigo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos entender que a Bíblia, ela não tem sombra, não tem variação de dúvida. A Bíblia é a palavra de Deus revelada para os nossos corações em tempos e fora de tempo. Mas nós precisamos entender que às vezes pregar a Bíblia vai de encontro ao interesse de muitos. E é por isso que muitas e muitas vezes há coisas que não são mais pregadas nas igrejas, não são mais lidas nas igrejas, porque vai de encontro ao interesse de uma multidão. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes bater de frente com o interesse da multidão é ser apedrejado, é ser rejeitado. Mas o meu e o teu compromisso tem que ser com Deus. Ainda que eu e você sejamos rejeitados por esta geração, como foi nas gerações passadas que matavam os profetas por pregarem a verdade, que jogavam os profetas nos coliseus aos leões, que apedrejavam e decapitavam os profetas por trazerem uma mensagem que confrontava o interesse daquela geração. Nos dias de hoje não é diferente. A mensagem bíblica, a mensagem cristã, ela vai contra o interesse de muitos. E é por isso que a palavra de Deus sempre foi perseguida, e é por isso que a palavra de Deus não é aceita por muitos, porque muitos estão preocupados com o seu próprio ego, muitos estão preocupados com a sua vaidade, ignora os ensinamentos, ignora
os preceitos do Senhor. De forma alguma devemos adaptar a Bíblia aos nossos interesses. De maneira alguma devemos adaptar a Bíblia ao interesse da humanidade, mas é necessário ter a Bíblia como uma bússola e adaptar as nossas vidas ao centro da vontade de Deus. É preciso saber que a Bíblia é o indicador da vontade de Deus, revelada para as nossas vidas, para que nós procuremos encaixar as nossas vidas dentro da palavra de Deus, naquilo que ela é, não naquilo que nos é imposto pelo homem, não naquilo que é ensinado pelos homens. Louvado seja o nome do Senhor. É nós quem temos que adaptar a nossa vida e se enquadrar na palavra de Deus, para atender à vontade de Deus, para ser salvo pela obediência. Não somos salvos pelo sacrifício de Cristo, mas para que possamos viver dentro do centro da vontade de Deus, em amor, em paz, em união, porque isso é suave aos olhos do Senhor. Estamos aqui diante de um título muito claro de como as mulheres devem se apresentar nas igrejas. É muito claro esse título de como as mulheres devem se apresentar nas igrejas. É um dever. Devem, vem de dever, ou seja, as mulheres devem isso ao Senhor, devem isso aos seus maridos e devem isso a elas mesmas, para que o nome do Senhor seja glorificado. Paulo começa dizendo: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Quando Paulo ele começa no capítulo 11, versículo 1, dizendo: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo, ele está dizendo: foi com Cristo que eu aprendi, e é a Cristo que eu imito, e peço para que vocês também sejam meus imitadores e pratiquem a sã doutrina do Senhor como ela verdadeiramente é. Veja, irmãos, Paulo deixa claro que ele está imitando Cristo. Foi com Cristo que ele aprendeu. Louvado seja o nome do Senhor. Foi com Jesus que ele aprendeu, e Paulo ele traz em outra oportunidade: ainda que venham anjos do céu e anuncie outro evangelho que não seja esse, seja considerado anátema. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que eu ou que alguém anuncie outro evangelho que não seja esse, que não tenha a palavra de Deus, a Bíblia como a palavra de Deus como base, seja considerado anátema. É isso que ele nos ensina e é isso que nós devemos viver. Louvado seja o nome do Senhor. Há muitos que estão sendo enganados, há muitos que estão sendo, louvado seja o nome do Senhor, enganados e se enganando, mas não convém que seja desta maneira. Precisamos, aleluia, se voltar para Deus, precisamos pregar a palavra de Deus como ela é, precisamos pregar a palavra de Deus de Gênesis ao Apocalipse, ainda que isso custe a nossa vida, ainda que isso custe o ser lançado numa fornalha, ainda que isso custe a nossa cabeça ou sermos jogados aos leões. Precisamos ser fiel a Deus. Nós moramos em um país onde nós temos liberdade de pregar a palavra de Deus, ainda que para isso nós acumulemos inimizades, ainda que para isso sejamos rejeitados, mas ainda somos livres para pregar esta palavra. Houve um contexto e há países onde pregar a palavra, onde adorar o Senhor, onde falar do amor de Deus já está custando a vida e custou a vida.
E mesmo assim, há homens corajosos que não se curvam, como Sedraque, Mesaque, Abidnego, continua de pé, mesmo tendo que enfrentar fornalha, mesmo tendo que enfrentar leões, mas não se curva diante das vontades, não se curva diante dos interesses da humanidade. E eu e você, muitas e muitas vezes, negamos Jesus por muito pouco. Eu e você, por muitas e muitas vezes, negamos Jesus por muito pouco, e não convém que seja desta maneira. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, Paulo, dizendo que ele é imitador de Cristo, ele pede para que nós também sejamos seus imitadores, ensinando essa doutrina cristã, ensinando os preceitos do Senhor, a doutrina do Senhor, para as gerações futuras. Porque muitas e muitas vezes uma mentira, de tanto ser contada, ela acaba parecendo verdade. E muitas vezes aquilo que é certo parece ser incerto aos olhos daqueles que não têm o conhecimento, daqueles que não têm a direção do Senhor para a sua vida e que não obedecem à palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela é bem clara e diz: Deus, ele é o cabeça de Cristo. A palavra de Deus, ela é bem clara e diz que Cristo, ele é a cabeça do varão. A palavra de Deus é bem clara ao dizer que o varão é a cabeça da sua esposa. Portanto, nós temos aqui uma hierarquia onde Deus é o cabeça de Cristo. Deus, sendo santo, ele tem honra para cobrir a cabeça de Cristo. Nós temos uma hierarquia aqui onde Cristo é o cabeça do varão. E Jesus, por ser santo, ele tem honra para cobrir a cabeça do varão. E agora nós temos aqui o homem, o varão, como o cabeça da varoa, o cabeça da mulher. E o homem, sendo imperfeito, sendo pecador, ele não tem honra suficiente para cobrir a cabeça de suas esposas. E aí entra o motivo pelo qual as mulheres devem orar com a cabeça coberta com um véu, por causa do poderio dos anjos. Mas a palavra de Deus vai dizer que é por causa do poderio dos anjos que a mulher deve usar o véu como sinal de poderio em vossas cabeças. Louvado seja o nome do Senhor, mas muitos preferem ignorar, muitos preferem não respeitar esta hierarquia. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o nosso Deus, ele é organizado. As coisas de Deus, elas são organizadas, não é em vão, não é por acaso que isso acontece dessa maneira. E Paulo diz assim: ou não vos ensina a natureza que é desonra para o homem ter o cabelo crescido. A própria natureza humana nos ensina que para o homem é desonra ter o cabelo crescido. Mas para a mulher é honroso ter o cabelo crescido. É isso que diz a própria natureza. A própria natureza do homem. O homem, ele acha bonito uma mulher com seus cabelos longos. O homem se sente mais atraído por uma mulher de cabelos longos. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é naturalmente, isso é da própria natureza. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Paulo, ele escreve no final desta mensagem, para o nosso entendimento, que não é por força, não é por violência e nem por contenda. Ele diz: mas se alguém quiser ser contencioso, que seja. Mas nós não temos esse costume nem as igrejas do Senhor. Quando Paulo, ele diz: se alguém quiser ser contencioso, o contencioso é aquele que contende, contencioso é aquele que contraria. Louvado seja o nome do Senhor. Contencioso é aquele que procura
o inexplicável para explicar aquilo que já está claro, que é a luz da palavra de Deus, revelada pelo Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. Ainda que sejamos a minoria, nós precisamos entender, aleluia, a Paulo ele diz assim, nós não temos esse costume. Quando ele diz nós, ele está se referindo ao todo. Como muitos dizem por aí, apenas que esse ensinamento é apenas para a igreja de Coríntio, trazendo contextos teológicos, históricos, para abolir aquilo que está escrito e claro na palavra do Senhor. Ele diz, nós não temos esse costume, nem as igrejas de Deus. Veja que eu e você, se nós entendermos o mínimo de português, nós vamos entender que as igrejas de Deus está no plural. Portanto, Paulo está se referindo aqui às igrejas de Deus no plural, às igrejas de Deus de modo universal, e não apenas para a igreja de Coríntios, como é ensinado nos dias de hoje, em cima de contextos históricos. Paulo ele diz que para a mulher, se ela não quiser usar véu, ela tosqueia, ou seja, corte o cabelo. Sabe por quê? Porque para a mulher cortar o cabelo naquela época era desonroso, era vergonhoso, ou então raspe a cabeça. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós vivemos em um contexto onde esta mensagem não é mais pregada, onde esta mensagem não é mais ensinada, porque a preocupação é em desmontar esta mensagem em cima de contextos históricos e teológicos, para contrariar a palavra de Deus e transformando a Bíblia em um livro com sombra de dúvida, com variações de dúvida, quando na verdade são contenciosos, quando na verdade está bem claro aqui e no plural as igrejas de Deus. Se Paulo estivesse se referindo às igrejas de Coríntio, ele estava falando as igrejas de Coríntio, mas não, ele está falando as igrejas de Deus. Muitas e muitas vezes, de tanto ouvir ensinamentos teológicos, porque na verdade teologia é o estudo da palavra de Deus, e nós precisamos estudar a palavra de Deus, precisamos estudar a história, precisamos sim entender o contexto, mas não há contexto histórico que anule a veracidade da Bíblia Sagrada. Não há contexto histórico que coloque a palavra de Deus em dúvida. Eu e você, nós precisamos ter a certeza da palavra de Deus. Eu e você, nós precisamos entender a palavra de Deus e procurar obedecer a palavra de Deus como ela verdadeiramente é. E como eu disse no início dessa mensagem, o intuito aqui não é arrumar desamizade. O intuito aqui é trazer o ensinamento daquilo que está sendo desconstruído ao longo de muitos e muitos anos, daquilo que está sendo feito de maneira errada e estão tentando desconstruir. Mas alguém precisa ter coragem de pregar a palavra de Deus, alguém precisa ter coragem de ensinar a palavra de Deus, ainda que haja um preço a ser pago, ainda que haja choro, ainda que haja lágrimas. O importante é naquele dia ouvir da parte do Senhor: vinde bendito do meu Pai, porque aquele dia vai ser um dia de grande surpresa. Muitos que nós achávamos que ia estar lá não vão estar, e muitos que foram desprezados, que foram caluniados e que foram deixados para trás, que foram pisoteados, vão estar lá ao lado do Senhor. Portanto, que eu e você, nós venhamos ter a Bíblia como a palavra de Deus revelada para as nossas vidas, que
que eu e você nós venhamos procurar adaptar a nossa vida com a palavra de Deus, como ela nos ensina, como ela verdadeiramente é. Que nós venhamos ensinar a palavra de Deus como ela nos ensina verdadeiramente, ainda que isso nos custe caro, ainda que sejamos rejeitados. Alguém vai ouvir, alguém vai entender e alguém vai praticar aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. Sabe por quê? Porque os céus e terras passarão, mas a palavra de Deus ela não vai passar. A Bíblia ela é uma bússola. É como devemos adaptar as nossas vidas ao centro da vontade de Deus. A Bíblia é um manual de como o homem se voltar para Deus, de como o homem adorar o Senhor, de como o homem glorificar o Senhor, de como conhecer a Deus. Portanto, que não haja no meio de nós contenda, que eu e você venhamos deixar de ser contencioso, de contender, de contrariar e praticar a palavra de Deus. Nunca é tarde para corrigir os nossos erros. Nunca é tarde para voltar atrás, para se converter e pegar o caminho certo. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque a mentira ela só dura enquanto a verdade não chega. A mentira ela só dura enquanto a verdade não chega. A treva ela só predomina enquanto a luz não é acesa. A partir do momento que a luz é acesa, as trevas têm que ir embora. No momento que a verdade chega, a mentira tem que bater em retirada. E a palavra de Deus, ela é a verdade. A Bíblia, ela é a verdade para as nossas vidas. E é por isso que no final dos tempos Deus levantará homens corajosos para ministrar a palavra de Deus como ela é, para pregar a palavra de Deus com amor como ela é, amor pelas almas como ela é, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que as pessoas venham ter um conhecimento pleno. A palavra de Deus ela não é um livro contextual de época. Na palavra de Deus não pode haver engano, porque se eu colocar a Bíblia como um livro de engano, se eu colocar parte da Bíblia como textos para contendas, para discussões históricas, louvado seja o nome do Senhor, nós estamos anulando a veracidade da Bíblia Sagrada. Nós estamos anulando a onipotência, a onipresença e a onisciência de Deus. E estamos dizendo que há erro na Bíblia Sagrada e não convém que seja desta maneira. Na Bíblia Sagrada não há erro. A Bíblia Sagrada, ela é perfeita. A palavra do Senhor, ela é boa, ela é agradável para mim e para a tua vida. Ainda que em tempo ou fora de tempo devemos pregar, ainda que o pregar lhe custe a rejeição, ainda que o pregar lhe custe a vida, louvado seja o nome do Senhor. Eu e você, nós devemos ter compromisso em primeiro lugar com a palavra de Deus. Nós não estamos aqui confrontando a fé, nem confrontando a religião, mas nós estamos aqui falando da Bíblia Sagrada e deixando claro: se você quer ser contencioso, quer contender, contenda, faça diferente. Quer teimar, teima, faça diferente. Mas isso faz de você um contencioso. É o que está escrito nesta palavra. E não convém que nós sejamos contenciosos, que nós venhamos contender. Não convém que eu e você venhamos procurar brecha, achar brecha, para adaptar a Bíblia aos nossos interesses cotidianos. Não convém que seja desta maneira. Louvado seja o nome do Senhor.
Mas é necessário amar esta palavra. É necessário cumprir esta palavra com alegria. Ou seja, se Paulo ele diz que as mulheres devem se apresentar nas igrejas com o uso do véu, que a mulher deve orar e profetizar com o uso do véu diante do Senhor, é assim que tem que ser. Porque ele diz as igrejas de Deus no plural e não as igrejas de Coríntios. É muito fácil entender essa questão. Há igrejas que tentam viver em mentira. A mãe se corrompeu, gerou uma filha. A filha também se corrompeu e gerou outras filhas, que também irão se corromper. Mas sempre vai haver homens dedicados a Deus, dispostos a doarem suas vidas, dispostos a ficarem sós, dispostos a serem rejeitados. Assim como João teve que ficar sozinho, ilhado na ilha de Patmos, onde ele recebe a revelação do Apocalipse, a revelação dos últimos dias da igreja da terra e da volta de Cristo para buscar a sua igreja. Ali ele estava isolado, rejeitado, excomungado, expulso do meio da sociedade, mas ali ele via o futuro. Ali ele tinha revelações. Eu imagino que para João não foi fácil viver rejeitado pela sociedade. Eu imagino que para João não foi fácil viver em uma ilha deserta. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu creio que as visões do céu acalmavam o seu coração. As revelações do céu acalmavam o seu coração. Atentaram contra a sua vida, mas não foi possível queimá-lo em tachos ferventes. Atentaram contra a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor não permitiu que o teu sangue fosse derramado, porque Ele é Deus da tua vida. Podemos até ficar sozinhos, podemos até ser expulsos do meio da sociedade e viver ilhados, mas estamos sempre perto de Deus. Enquanto os humanos viam os dias normais, enquanto homens comemoravam a ausência de João nos seus impérios, enquanto homens se achavam vencedores, triunfantes sobre João, ele tinha visões do Apocalipse. E nós não sabemos o nome do homem que prendeu João, que jogou na ilha de Patmos, e nem tenho interesse em saber. Mas João está sendo contado na história. João está sendo memorável neste dia, junto com esta palavra, para que o nome do Senhor seja glorificado. Pregue a palavra do Senhor em tempos e fora de tempo. Não se preocupe com o que dirão, com o que pensarão, com as rejeições. Não negue o Senhor, não negue a palavra do Senhor por nada. Seja como Sedraque, Mesaque e Abednego, não se curve diante da multidão. Ainda que a multidão se curve diante de deuses de estátua, continue de pé. Ainda que a multidão se curve diante da palavra de Deus, continua você de pé.
Sabe por quê? Porque aqueles que pensam que estão salvando a sua vida estão perdendo. Mas aqueles que pensavam que estavam sacrificando as suas vidas estavam entrando para a história como 3 homens obedientes a Deus, como 3 homens que não foram consumidos pelo fogo, como 3 homens, aleluia, que passearam com o 4º homem na fornalha. Às vezes, para que eu e você venha passear com o 4º homem na fornalha, é preciso ser a minoria. Às vezes, para que nós venhamos ver os céus abertos, revelações do céu, venhamos estar desprezados, isolados como João. Mas de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que vale o homem agradar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que vale ser aplaudido, ser ovacionado pela humanidade? De que vale ser carregado no colo pelos humanos e não ser aceito por Deus? Aonde é que estão os verdadeiros adoradores? Aqueles que adoram ao Pai em espírito e em verdade, aqueles que estão dispostos a doarem suas próprias vidas, aqueles que estão dispostos a agradar a Deus, independente de como vai ser rejeitado na humanidade. Aonde estão aqueles adoradores que adorarão ao Pai em espírito e em verdade? Porque Deus procura os tais que assim o adorem. Permita que a palavra de Deus entre no teu coração. Estude a palavra de Deus como ela verdadeiramente é. Não fica procurando desculpa, inventando contenda. Melhor é aceitar a palavra de Deus para as nossas vidas e sermos rejeitados pela humanidade, do que sermos aceitos pela humanidade e sermos rejeitados por Deus no dia do juízo. Após a morte segue-se o juízo. Somos salvos pelo sacrifício de Cristo. Mas a quem muito é dado, muito será cobrado. E nós temos a responsabilidade de ler, entender, de estudar a palavra de Deus, saber que a Bíblia é a palavra de Deus e transmitir para as gerações futuras. Sabe por quê? Porque é por meio de uma mensagem, por meio de um ensinamento, por meio de uma leitura, que a palavra de Deus ela permanece de pé. Haverá um tempo em que não encontraremos mais a palavra de Deus nas igrejas. Haverá um tempo onde muitas e muitas igrejas estarão cheias de gente e vazias da palavra de Deus, porque a cada tempo que se passa eles vão tirando um pouquinho, a cada tempo que passa um pouquinho vai sendo ignorado, a cada tempo que passa os interesses humanos vão prevalecendo. Mas deixa eu te dizer uma coisa: céus e terras passarão, mas a palavra de Deus não vai passar. Toda obra da mão humana se derreterá como fogo. Havia um estrondo, esse céu desaparecerá e toda a obra da mão do homem derreterá no fogo. Mas a palavra de Deus vai permanecer de pé. Após passar os céus e a terra, eu e você
seremos julgados pela palavra. Veja que Cristo diz em uma oportunidade: eu não julgo. A palavra é quem vai nos julgar. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, é preciso sermos sóbrios, sermos praticantes da palavra de Deus. Mas muitas e muitas vezes a vaidade dá lugar ao engano, e o engano dá lugar à morte. Mas permita que esta palavra entre no teu coração. Permita que haja entendimento, medite, estude, leia esta palavra. Se Deus não te esclarecer em 5 anos, Ele te esclarecerá em 10. Se Ele não te esclarecer em 10, Ele te esclarecerá em 20. Mas desconsidere este evangelho desatualizado, pregado pelos homens. E ainda que venha outros apóstolos, ou ainda venha anjos do céu e anunciem um evangelho diferente deste, seja considerado anátema e contenciosos diante do Senhor. E que a palavra de Deus seja sempre verdadeira na minha e na tua vida, em tempos e fora de tempo. Vamos orar. Vamos orar para que essa palavra ela tome direção certa, para que esta palavra caia em solos férteis e possa produzir frutos, e frutos dignos de arrependimento. E vamos orar e repreender a surdez e a cegueira espiritual, para que não haja ódio, para que não haja confronto no meio de nós, contenda no meio de nós, por causa da palavra do Senhor. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e eterno Pai, diante da tua presença que estamos, eu quero apresentar diante do teu altar, Senhor, aqueles que são contenciosos, aqueles que contendem, que ficam procurando explicar o inexplicável para cobrir as suas falhas, as suas fraquezas e suas vaidades. Abre os olhos, os ouvidos, o entendimento para que ouçam, vejam. Abre também a boca para que falem do teu amor, do teu evangelho. Pai, em nome de Jesus nós repreendemos todo mal, toda contenda, todo levante do inimigo, todos aqueles que se levantam contra as nossas vidas, que venham a ser destruídos ao nada, dissipados ao nada, e que seja verdadeira a tua palavra, e que aqueles que se levantam para contender contra a tua palavra, para contrariar a tua palavra, sejam esquecidos em meio a esta humanidade, mas que o Senhor possa guardar aqueles que amam a tua palavra em teu memorial, como o Senhor guardou a vida de Sedraque, Mesaque e Abednego e os seus nomes até os dias de hoje. Que o Senhor possa guardar as suas vidas e o seu nome, como o Senhor guardou a vida do apóstolo João até os dias de hoje e até a tua vinda. Senhor, toma as nossas vidas em tuas mãos. Em nome de Jesus nós repreendemos todo ódio, toda contenda, toda ira, toda vaidade. Tira do nosso coração, Pai, a vaidade, e coloca em nosso coração o amor pela tua palavra, o desejo de obedecer a tua palavra, o desejo de pregar a tua palavra e cumprir com os teus ensinamentos, com os teus preceitos. Toma, Senhor, as nossas vidas em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus, e dá a direção, sopra esta mensagem aos 4 cantos do mundo, para que o teu nome seja glorificado, Pai. É isso que nós pedimos, e por fé nós te agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Deus seja louvado.